Fala aí, galera, tranquilidade? Vou trazendo aqui a próxima questão que eu selecionei, que é a atividade 5 da oficina 8, que é uma questão sobre taxas relacionadas. E a questão é o seguinte: dois carros iniciam seus movimentos partindo de um mesmo ponto P, um viaja para a sul a 30 km por hora e outro para o oeste a 72 km por hora. Beleza, a que taxa a distância entre os carros está aumentando após 2 horas? Tá, vamos fazer solução. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Tem um ponto P, né? E dois carros, eles vão partir simultaneamente. Um vai em direção ao sul, tá? E outro vai em direção ao oeste. O que nós estamos interessados em saber aqui? Nós estamos interessados na distância entre esses dois carros, que é exatamente essa distância aqui, tá? Eu vou chamar de x de t a posição desse carro que está indo para sul, e de y de t a posição do carro que está indo para oeste. Vou chamar de d de t a distância entre os dois carros. Esse t é porque em relação ao tempo, conforme o tempo vai passando, a posição aqui vai mudando, mesma coisa, e conforme o tempo vai passando, só a gente verificar aqui, ó, conforme os carros vão se movendo, a distância também tá aumentando, né? Ó, quando eles estiverem aqui nesse ponto, a distância já vai ser maior. Conforme eles estão se afastando, essa distância vai aumentando também. Então a gente encara essa distância como sendo uma função do tempo. É justo fazer isso, né? Então, aqui a gente pode aplicar uma relação já muito famosa, que é o Teorema de Pitágoras, onde d de t é igual a d de t ao quadrado é igual a x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado. Isso faz sentido. Em qualquer instante t a gente pode fazer essa relação, né? Porque um carro vai estar sempre indo para sul, outro sempre indo para oeste. Não faz sentido, né? Beleza. Agora, problemas de taxa de relacionadas são muito relacionadas, tem muito a ver, muito relacionado com problemas de derivação implícita. E é de fato que nós precisamos saber aqui. Porque olha o que ele pede. Ele pede a taxa de variação da distância. Então, assim, nós definimos a distância como sendo uma função. Então, a taxa de variação dessa distância, né? Que ele fala aqui, ó, a taxa com que a distância está aumentando. Essa taxa de variação é interessante nós pensarmos na derivada. A derivada não é exatamente isso, a taxa de variação de uma função. Né? Nós não aprendemos dessa forma. Então, faz sentido a gente derivar. Né? Isso é só uma motivação. Então, se a gente derivar implicitamente, como que vai ficar essa coisa aqui? Aplicando a regra da cadeia, vai ficar 2d de t vezes d' de t, não é isso? Regra da cadeia, é igual a 2x de t vezes x' de t mais 2y de t vezes y' de t, tá? Eu só coloquei isso, só derivei implicitamente aplicando a regra da cadeia. Beleza. O que nós temos que fazer aqui agora? Vamos tentar visualizar o que é o que, né? Vamos dar nome aqui aos bois. D de t é a distância entre os dois carros. D' de t é a taxa com que a distância varia, não é? A gente tem uma função, a derivada da função é a taxa de variação, não sei o que. Então, isso é exatamente o que a gente quer. A gente está buscando no problema. Beleza. X de t é a posição do carro que está indo para sul e x' de t é a derivada, a taxa de variação da posição. A gente sabe o que é a taxa de variação da posição, né? Como que a posição varia com o tempo? Qual é a taxa de variação da posição em relação ao tempo? É exatamente a velocidade dele. Por definição, velocidade é isso, a taxa de variação da posição. Mesma coisa aqui para o y. Y de t é a posição do carro que vai para o oeste, y de t é a velocidade dele. Beleza, então o que nós precisamos aqui? Nós precisamos de alguns dados para poder resolver esse problema. Precisamos da distância entre os dois carros no instante que a gente quer, que ele fala aqui 2 horas, né? 2 horas após a partida. Nós queremos a posição dos dois carros 2 horas após a partida. Então, eu vou fazer aqui no cantinho
o seguinte: quando t for igual a 2 horas. Quando t for igual a 2 horas, eu vou montar um triângulo desse, né? Faz sentido a gente, para todo instante, pensar nesse triângulo. Então, como é que vai ficar essa coisa? Aqui é o ponto P. Então, aqui vai ficar quanto que o carro que está indo para sul andou em 2 horas? É fácil essa. Se ele está indo a 30 km por hora, em 2 horas ele andou 60 km. E o carro que está indo para o oeste está a 72 km por hora. Então, em 2 horas ele andou 144 km por hora. 144 km, desculpa. Beleza, aí só a gente aplicar Pitágoras aqui, a gente vai saber exatamente a distância entre os dois carros no tempo 2 horas, não é? Então, essa distância, vou botar aqui embaixo, aqui, decorridas 2 horas, vai ser igual a raiz de 144 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Certinho? Eu já fiz essa conta aqui no canto. Isso vai dar igual a 156. Isso significa o quê? Significa que 2 horas após a partida do carro, 2 horas depois, né, partindo daqui, eles vão estar a uma distância de 156 km um do outro. Agora, nós temos todas as informações que a gente precisa para poder matar o problema. Olha, é só jogar aqui. A distância, ó, queremos, né? Vou escrever aqui. Queremos t igual a 2 horas. Ou seja, no instante 2 horas que nós estamos estudando. Então, nós precisamos da distância entre os carros no instante 2 horas, acabamos de calcular. A posição, nós temos. E a posição de y, nós temos. Então, só substituir que vai ficar molezinha. Vai ficar 2 vezes 156. Não vou colocar as unidades, mas está tudo em quilômetros em hora, então não vai ter muito problema. Vezes o que nós precisamos, que é a derivada, a taxa de variação da distância entre os carros nesse instante, porque essa taxa de variação não varia, né? Concordam comigo com isso? Conforme os carros vão se afastando, essa taxa de variação da distância vai aumentando, né? Também. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Aí vai ficar 2 vezes x de t, que é a posição do carro que está indo para sul, em 2 horas. Nós já temos, né? Ele percorreu 60 km, vezes a taxa de variação da posição dele, que é a velocidade dele, que é 30, não é isso? Beleza. Mais a posição do outro carro, que está indo para o oeste, 2 vezes, né, a posição desse outro carro, que é 2 vezes 144, vezes a taxa de variação dela, que é a velocidade, vezes 72. Então, resolvendo essa conta aqui, para poder, enfim, terminar o problema, a gente pode simplificar esse 2, esse 2, esse 2. Então, a gente vai ficar com d' de t é igual a 1.800 mais 10.000, já fiz essa conta, no canto aqui, 368. Né? Aqui tem um 156, não posso esquecer. Então, resolvendo essa coisa toda aqui, que é só continha, nós vamos ficar com... Lembrando que a gente está calculando em 2 horas, no t igual a 2 horas, só para reforçar, tá? Nós já usamos os dados aqui em cima do instante 2 horas, então nós estamos calculando no instante 2 horas. Então, d' de 2 horas vai ser igual a 78 km por hora. Faz sentido, apesar da distância não ser um carro, não ter um velocímetro, faz sentido, porque conforme vai passando o tempo, a distância entre o carro vai aumentando e a taxa de variação dessa distância vai aumentando também. Se você pegar um intervalinho de tempo quando os carros estão relativamente próximos um do outro, a taxa de variação da distância vai ser pequena. Agora, quando eles estão bem afastados, por mais que eles andem só um pouquinho, a taxa de variação da distância, a variação da distância vai ser bem grande. Então, essa taxa de variação está aumentando. Dessa forma, 78 km por hora. Beleza? Então, essa foi a solução da atividade 5.